Olá, bom dia, turminha do terceiro ano. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Que saudade de vocês. Mas hoje, na nossa aula, nós iremos estudar as plantas. Lembram que na aula passada nós estudamos o solo? Nós estudamos o solo, os tipos de solo, não é? Como é que acontece a formação do solo. Então, a gente terminamos o estudo do solo e hoje nós vamos estudar as plantas. Vocês sabiam que as plantas são seres vivos? Sim, porque elas também, assim como os animais, elas têm um ciclo de vida. As plantas, elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. As plantinhas, diferentemente de nós e dos animais, elas produzem o seu próprio alimento. Ela produz o seu próprio alimento. Então, ela consegue energia, meus amores, para desenvolver as suas atividades que são necessárias para a vida. Ou seja, os vegetais, eles precisam de sais minerais, né? Esses sais minerais que são muito utilizados em água, no gás carbônico, na luz do sol. Observem esse esquemazinho aqui ao nosso lado. Nesse esquemazinho aqui ao nosso lado, nós temos a planta, né? Aí nós temos aí a luz do sol, oxigênio, água e sais minerais e temos o gás carbônico. Ou seja, ao produzir, a tia diz para vocês que as plantinhas produzem o seu próprio alimento. E ao produzir o seu próprio alimento, esses vegetais, eles liberam oxigênio para o ambiente. Eles vão liberar oxigênio, certo? Então, eles também respiram. Assim como nós seres humanos. Vocês sabiam que as plantas respiram? E é na respiração que ela utiliza o gás oxigênio que está presente no ar. Então, meus amores, as plantas, elas crescem de formas diferentes, não é? Nós temos plantas que são bem altas, nós temos outras que são bem pequenininhas, nós temos plantas que se desenvolvem rápido, nós temos plantinhas que se desenvolvem bem devagar, nós temos aquelas plantinhas que são bem altas, que vivem muito tempo, né? Nós temos aquelas plantinhas que vivem pouco tempo, por exemplo, um pé de feijão, um milho, por exemplo, são plantas que vivem pouco tempo, não é? Então, nós temos aquelas plantinhas que dão flores, frutos, nós temos plantinhas que dão só flores e temos também aquelas que nem dão flores, que não dão frutos, que não dão, né? Que não estão presentes. Ou seja, como a samambaia, por exemplo. A samambaia, ela não dá fruto. Ela também não dá flores, não é? Então, nós temos aquelas plantinhas que são utilizadas na nossa alimentação. Nós temos as plantinhas que também são usadas para ornamentar o nosso ambiente, deixar o nosso ambiente mais bonito. Nós temos plantas que são utilizadas na fabricação de medicamentos, assim como nós temos plantas que são utilizadas na fabricação de tecidos. Então, as plantas, elas fazem parte da nossa vida, né? Até porque tiramos grande parte da nossa alimentação vem das plantas. Olha só. As plantas, elas vivem em ambientes diferentes. Elas não vivem no mesmo ambiente. Nós temos plantas que vivem em ambiente terrestre, onde é da terra e do ar, que retiram nutrientes que são necessários para a sua sobrevivência, são aquelas plantas que são fixadas no solo, onde retira os seus nutrientes e sais minerais do solo. Nós também temos as plantas que são aquáticas, exclusivamente aquáticas, onde ela retira toda sua nutrição da água, né?
Então, como a Vitória Régia, por exemplo, é uma planta tipicamente aquática, né? Se eu retirar ela e plantá-la no solo, ela vai morrer. Por quê? Porque ali no solo ela não tem os nutrientes que são necessários para a sua sobrevivência. Os nutrientes que são necessários para a sua sobrevivência está lá na água, por isso que ela é uma planta tipicamente aquática. E temos também as plantas aéreas, ou seja, aquelas plantas que vivem sobre as rochas, sobre os telhados de casas, sobre construções e sobre até mesmo outras plantas, não é? Onde é retirada a sua alimentação, seus nutrientes e sais minerais, é retirado do ar e também das plantas, não é? Que estão sobre elas. Então, é onde elas retiram essa alimentação. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre as partes da planta. A planta que tem diversas partes, né? Como a raiz, o caule, a folha, as flores, os frutos, a semente. Então, agora a gente vai ver o que diz cada parte. Então, a raiz, ela é muito importante para as plantas. Então, por quê? Porque é por meio da raiz que ela consegue se fixar no solo, né? E é dela que ela retira a água, ela retira os nutrientes esses que são necessários para a sua sobrevivência. Ou seja, lá nas plantas aquáticas, os sais minerais, eles são retirados de onde? Da água, como eu acabei de falar. Nós temos as raízes mais comuns, né? Que são as subterrâneas, que estão fixadas no solo, mas também há raízes onde elas ficam não abaixo do solo, mas em cima do solo, né? Ao nível do solo, né? Porque essas raízes são raízes de regiões que estão bem presentes em regiões que são alagadas, regiões que têm muita água, né? Então, essas raízes, elas ficam em cima do solo, ou seja, bem próximo ao solo, no nível, certo? Então, as plantas com raízes aéreas é muito comum em regiões onde a gente encontra no nível do mar, né? Em regiões litorâneas, onde se tem água. As raízes, elas também nos servem para a nossa alimentação, sabia? Nós temos as raízes que são comestíveis, como a beterraba, por exemplo. É uma raiz que ela é comestível, não é? Muito gostosa, por sinal. Quem é que gosta de beterraba? A cenoura também, a mandioca, né? Como vocês conhecem, muitos conhecem como a macaxeira, né? Que é bem utilizado aqui na nossa região. São exemplo de raízes comestíveis que está presente na nossa alimentação. Nós também temos o caule, gente, que é uma outra parte do vegetal, que geralmente o caule ele vai dar sustentação às folhas, os frutos, às flores, né? Ele também é responsável não só por dar sustentação, mas ele é responsável por fazer o transporte de água e sais minerais para as outras partes da planta, né? Onde essa água e sais minerais eles são absorvidos pela raiz e o caule ele vai fazer esse transporte, né? Até as folhas e também em outras partes das plantas. Olha só, nós temos os caules que são muito duros, né? Como os troncos de árvores. Os troncos de árvores são caules que são bastante duros. Também temos aqueles caules que são finos e flexível, né? Que ele se quebra com facilidade, como é o caso, por exemplo, o caule de um girassol. É muito diferente de um caule de um pé de manga, de uma mangueira, de uma laranjeira, né? Porque o caule da laranjeira, ela é bastante dura e também grossa, né? E o caule do girassol, ele já vai ser fininho e flexível. Então, nós temos também os caules que nós utilizamos na nossa alimentação. Quem são os caules que nós utilizamos na nossa alimentação? Nós temos a cana-de-açúcar.
a cana-de-açúcar, ela é um caule. O palmito também é um caule. A batata inglesa, que é a batata que nós utilizamos na nossa casa, ela não é uma raiz. Muita gente confunde a batata com raiz, mas a batata inglesa, ela é um caule. Nós temos também uma outra parte da planta que é chamada de folha. Olha só, meus amores, as folhas, elas são capazes de absorver a luz do sol, né? Então, ela transforma essa luz do sol em gás carbônico. A água e os sais minerais, no caso, em energias que são necessários para a sobrevivência da planta, né? Esse processo no qual os vegetais eles produzem o seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Vocês já ouviram falar nessa palavrinha chamada fotossíntese? Então, fotossíntese é o processo de alimentação da plantinha, onde ela produz o seu próprio alimento, né? E é por meio das folhas que as plantas respiram. As plantas respiram assim como nós, e elas respiram por meio das folhas. Olha só, as folhas geralmente elas acontecem, né? No caso, elas respiram pelas folhas e elas também produzem uma substânciazinha chamada de clorofila. O que é clorofila, tia? Clorofila é um pigmentozinho, uma substância que dá a cor verde às folhas, não é? As folhas não são verdes? Geralmente elas não são verdes? Sim, então elas recebem esse pigmentozinho que dá essa cor verde, que é a clorofila. A clorofila também que participa na produção do alimento, na produção das plantas, pois ela é responsável por captar a luz do sol. Olha só, nós temos as folhas que também são comestíveis. Que podem ser utilizadas na nossa alimentação. E as folhas, elas são utilizadas de diversas formas. Nós temos a alface, que é utilizada na nossa alimentação e é uma folha. Nós temos a couve, o espinafre que também são folhas que são utilizadas na nossa alimentação. Assim como nós temos folhas que são utilizadas para fazer chás, né, que vai servir como medicamento. Então, as folhas estão presentes na nossa alimentação. Olha só a importância das folhas, né? Nós também temos as flores, né? As flores, elas fazem, né? É das flores que estão o órgão reprodutor das plantas, né? Então, as flores, elas reproduzem os frutos, elas vão originar os frutos e as sementes também, as sementes que ficam guardadinhas no fruto, né? Então, nós temos flores que são utilizadas para ornamentar o nosso ambiente, não é? Como, por exemplo, as roseiras, são flores que ornamentam o nosso ambiente. Sabia também que nós temos flores comestíveis? Sim, a couve-flor, né? Quem já comeu? É uma flor comestível. Olha só, nós temos também o fruto que é a parte do vegetal que é reproduzida a partir da flor, não é? Então, ele é fecundado, onde vai ter o seu desenvolvimento do fruto, o fruto que também guarda as sementes. Então, são nas frutas que estão parte das vitaminas, as vitaminas que são muito importantes para o nosso organismo, para o nosso desenvolvimento e também para o nosso crescimento, né? Então, os frutos são muito importantes e fazem parte do nosso dia a dia. E os frutos que guardam quem?
As sementinhas que são encontradas na maioria dos frutos, não é? Que possuem cores, tamanhos, quantidades diversificadas. Por exemplo, nós temos o abacate. O abacate tem um caroço, né? Então ali nós temos uma semente que é grande, não é? Tem um formato diferente, enquanto nós temos o mamão que tem uma diversificação muito grande de sementes. Tem muitas sementes no mamoeiro, assim como nós temos também a manga. A manga nós temos apenas uma semente, não é? O caroço, que é grande por sinal, né? Enquanto nós temos a uva, em que nós temos a laranjeira, a laranja, né? Que tem várias sementes e que são sementes com um tamanho menor. E também nós temos as sementes que são comestíveis. Quem são as sementes comestíveis? O feijão, por exemplo, é uma semente que é comestível. O amendoim é uma semente. Quem é que gosta de amendoim? Ah, eu adoro amendoim. Então, são sementes que são comestíveis, né? Então, meus amores, hoje esse foi o nosso estudo sobre as plantinhas. E agora tem a atividade lá na página 36 do livrinho, 37 e 38. Agora nós vamos para a nossa atividade.